Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e hoje nós estamos conversando aqui com a nossa irmã Patrícia Classe, que compartilhava dessa novidade que Deus trouxe na vida da família, de sair da cidade de Curitiba e estar como servo do Senhor na cidade de Barueri, São Paulo, e as mudanças, as coisas que Deus trabalha no nosso íntimo, que parecem que não tem valor, mas aquilo Deus sabe como nos trazer um crescimento espiritual, né? Nos tirando da zona de conforto, da nossa rotina, das coisas que nós já está decidido, já está estabilizado, para que nós possamos liberar o Cristo, possamos ter experiências novas, desafios, que isso faz a gente clamar ao Senhor, né? Faz a gente orar mais. Às vezes o sofrimento, na verdade, ele é uma bênção na nossa vida, porque nos move para nos achegar mais a Cristo. E às vezes a gente foge tanto desse sofrimento que no final pode nos dar tantas bênçãos espirituais, né? Então, Patrícia, eu gostaria de pedir assim, o que você tem sentido sobre o ministério da palavra, né? Que é tão forte na vida da igreja. Nós temos o aperfeiçoamento dos santos, para quem não conhece, né? Temos a escola do reino, temos mensagens diariamente. E Deus tem nos levado cada vez mais para a mesa do Senhor e ela começa a operar dentro do nosso coração, né? E o que Deus tem trabalhado no teu coração através disso? Nas últimas semanas, Deus tem falado muito sobre caráter, né? E isso é algo que realmente, assim, é muito importante a gente meditar nessas palavras, assim, né? Porque eu percebo assim que a nossa tendência é sempre a gente dar um jeitinho em todas as coisas, né? Para não ficar tão desconfortável, né? E eu tive muitas experiências assim na minha vida antes de estar na Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? No reino, que eu lembro que eu tinha um temor assim de Deus para ter o caráter de Cristo, né? Como o Senhor é bom com a gente, né? Porque isso é algo que, se a gente tá na palavra, não precisa ninguém nos ensinar. Mas como a gente é negligente na palavra, aí a gente precisa de ensino, né? E porque o Espírito ensina todas as coisas, então a gente precisa aproveitar, né? Todas as ministrações, tudo que a gente pode. Até eu estava conversando com a irmã ali agora há pouco e os irmãos estavam ali compartilhando que às vezes a gente não tem um tempo para assistir todas as ministrações, todas as programações, e realmente tudo eu não consigo assistir, né? Mas tem programações essenciais que a gente não pode deixar de assistir, né? Que eu creio que é o aperfeiçoamento dos santos e a escola do reino, né? Porque são palavras de base, né? É um ensino assim que sustenta toda a nossa vida com Cristo, né? E aí depois a gente pode assistir as outras, né? Às vezes está lá em casa, está bem no horário, não tem, né? Mas se vai escolher, eu vejo que tem que escolher essas duas, né? Porque elas são palavras assim que realmente dão uma base para a nossa vida, né? E a gente realmente precisa ter o caráter de Cristo, né? A gente precisa, em toda e qualquer situação, ser como Cristo foi aqui na Terra, né? Não tem saída para nós, né? Porque nós somos filhos e o filho imita o pai, né? Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitar o pai. E agora no encontro do micro, que teve aqui em Cachoeira, esse final de semana, uma palavra assim que me tocou em relação, que tem tudo a ver, né? É que a gente às vezes age, mas especialmente reage, né? As nossas reações são reações que não vêm de Cristo ainda, né? Então às vezes a gente passa por situações e as nossas reações, elas não são boas, né? Elas não são baseadas na palavra, elas são baseadas na justiça própria, né? E eu vejo isso na minha vida ainda muito forte, né? Que
enquanto não mexe comigo, tá tudo resolvido, tá tudo certo, mas tem pontos assim que são pontos difíceis, né? Que eu ainda tenho muita justiça própria, então eu preciso combater isso, né? Então eu creio que essa é a dica, talvez, né? A gente assistir as programações, mas sempre percebendo aonde que pega, né? Pelo nosso dia a dia, o que na minha vida não está legal. É ali que Deus tem que trabalhar, né? Aí eu preciso acessar o material que tem a ver com aquilo, né? Para poder vencer, porque senão a gente fica com muita informação, né? Aí fica com indigestão, né? Com congestão, não sei, fica difícil processar, né? E só come. E depois fica nervoso porque não sai nada, não consegue fazer nada daquilo. Mas é que não adianta tudo ao mesmo tempo, né? Claro que Deus, ele trabalha em mistério, né? O Espírito trabalha todas as coisas ao mesmo tempo, né? Mas se chegou à nossa consciência aquele assunto, aquela situação que pra gente incomoda, então é ali que eu preciso me dedicar, né? Aí a gente consegue enxergar um crescimento, não fica tudo uma bagunça lá dentro do coração. Você tem que organizar, né, a nossa mente para que a gente consiga praticar o que nós temos ouvido, né? E realmente a palavra do Senhor, ela vem trabalhando e expondo os nossos erros. E depois disso, não para por aí. A gente tem que ir diante do Senhor, levar aquelas coisas que nós fomos iluminados e tomar as providências, né? Partir para uma mudança buscando o Senhor, porque tudo com oração, o Senhor sempre dá a vitória, né? Então, para quem não sabe, irmãos, a Patrícia, ela é fonoaudióloga de formação, estudou canto, né, bastante tempo. E eu gostaria de perguntar, nós temos até um quadro chamado Louvores que Edificam no programa Vinde a Mim, onde vários irmãos são convidados para falar a respeito do louvor, para resgatar essa verdade de Deus, né, na música, na palavra, né? E eu gostaria de perguntar com relação a isso, o que Deus, porque às vezes a gente pensa assim, as pessoas, agora eu sou crente, eu não vou utilizar nada do que eu aprendi, sabe? E Deus, ele quer utilizar essas coisas também para trazer um crescimento, para trazer um aperfeiçoamento, né? E o que você sente assim na tua vida que Deus te aperfeiçoou ouvindo todo o ensino que Deus traz? Nós temos o Kit Levitas, né, a respeito do louvor. É bem interessante, a gente pensa que tudo vai fora depois, né? Porque eu creio que a gente chega na vida da igreja assim, tão sobrecarregado, tão cansado, que começa a ouvir uma novidade e a gente mesmo quer largar tudo, né? Mas Deus, ele sempre aproveita, porque tudo aquilo que eu tenho de dom, de talento, de habilidade, foi Deus que derramou para um propósito, né? E eu não entendia isso. Muitos anos eu fiquei assim, eu enterrei tudo. Todas as coisas eu enterrei, né? Porque eu achava que tudo que eu tinha feito, sabe, aquele legalismo assim, não veio de Deus, mas na verdade Deus, ele dirige os nossos passos mesmo no tempo da ignorância, né? Então é muito esquisito, a gente não tem como conhecer isso de Deus, né? E eu, muito tempo antes, né, até na denominação, a gente já cantava, a gente já tinha uma atividade assim. E quando eu cheguei aqui, acho que eu já até testemunhei em alguns lugares assim que eu abandonei. Eu não sabia nem mais cantar, né? Mas eu creio que também era um tempo do Senhor, né, para Ele ministrar algumas coisas para nós, né, no meu coração. E hoje eu consigo enxergar diferente, assim, né? Porque eu lembrei, uma coisa tão interessante, eu lembrei, isso há talvez uns 2 ou 3 anos atrás, eu lembrei de algo que eu fiz. Eu estava vendo um álbum de fotografia da formatura, né? E mostrando para as crianças, eu não lembro o que eles pegaram e tal. E a última foto daquele álbum é a hora que a gente pega o canudo, né, o diploma, e a gente faz um agradecimento, né, faz um gesto de agradecimento. E o gesto que eu fiz foi que eu apontei aquele canudo para Deus, né? Eu apontei aquele canudo para cima, né? Eu lembro que eu dediquei aquilo para Deus. E desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre falava assim, eu estou aqui
para te servir, aqui dentro e depois lá fora, né? Isso realmente Deus proporcionou isso, né? Deus deu uma graça assim para conciliar essas duas coisas. Depois a gente vai ouvindo a palavra e parece que as coisas se separam, mas elas nunca se separaram, né? A gente é do Senhor em qualquer lugar que a gente esteja, né? E hoje eu entendo diferente. Eu sei que tudo o que eu sei, se Deus abre a porta para eu ensinar para outra pessoa, eu preciso ensinar, porque isso é multiplicar os talentos que Ele me deu, né? Fui pensando, eu canto. Não sou uma exímia cantora, não tenho uma voz super, né? Mas eu aprendi a fazer. Eu lembro que eu era adolescente, assim, criança, eu sabia que eu era afinada, mas eu sabia que eu precisava aprender a cantar, né? Aí eu fui buscar, né? E hoje eu vejo da mesma forma, eu falo, se eu enxergo alguma dificuldade, eu tenho que me oferecer, eu tenho que orar, ver se o Senhor quer primeiro que eu faça isso. Mas Deus geralmente quer, né, que a gente auxilie, a não ser que a gente sinta igual o Paulo, que estava indo para um lugar e Deus mandou um sonho para ele dizendo que não é por aí, né? Porque uma outra coisa que a gente acaba fazendo é assim, vou orar, porque a gente não quer ou a gente tem medo. Aí a gente diz que vai orar, mas nunca ora, né? A gente não faz, a gente não quer fazer. Então uma desculpa, né, com vou orar, né? E isso, assim, eu tenho acho que uns 2 ou 3 anos que Deus conseguiu consertar isso no meu coração, né? Que tudo que eu sei, eu não sei só para mim, né? Até das coisas naturais, eu preciso multiplicar os talentos, né? Deus ministrou, eu sonhei com a parábola dos talentos um dia, né? Aí Deus ministrou isso para mim, eu falei, Senhor, então o Senhor me ensina o que eu devo fazer então, quem que eu vou ajudar, e daí aí Deus proporcionou, né, algumas, né, pessoas, algumas ocasiões assim, e isso é uma bênção, né, porque isso também renova a gente, porque foi Deus que deu, né. Eu tenho visto assim que o natural, ele não é separado do espiritual, porque eu sou de Deus, e ponto, né. A gente tem que servir com aquilo que Deus trouxe para nós, né? E às vezes eu vejo também que a gente, na casa do Senhor, a gente não quer ter o esforço de se aperfeiçoar, né? E é uma coisa importante, porque tudo bem que Deus ele vai olhar para o nosso coração, mas a nossa parte, né, a gente precisa fazer. Porque é como a palavra lá de Lázaro, né? O que Deus tinha que fazer era ressuscitar, mas o que fazia parte do homem fazer, a gente tem que fazer, né? Então Deus não vai pegar o violão por mim, não vai cantar por mim, isso é algo que tem que partir de mim, de um esforço, como tem sido falado do caráter, a perseverança, a disciplina, isso também trabalha muito em nós, né? Porque se a gente pensa, é o louvor na igreja, então eu posso fazer de qualquer jeito porque Deus vai receber. Mas Deus vai receber se Ele tá vendo que eu tô dando tudo que eu tenho, né? Mas se eu posso dar muito mais e tô negligenciando, tô enterrando, Deus também tá vendo, né? Verdade. E é bem interessante isso, sabe? A gente fica... É até vergonhoso, né? Eu assim, acabo... Como eu não parei de estudar, porque quando a gente começa a estudar, a gente nunca mais para, né? Gosto de estudar bastante, assim. E eu fico olhando hoje, assim... Por exemplo, quem canta, né, ou quem toca e faz isso para o mundo, Deus deu o talento para eles. E eles tocam com perfeição para Satanás, né? Então eu tenho vontade de chorar, de vergonha, assim. Eu fico com vergonha, fico envergonhada, eu falo, Senhor, e a gente fica, sei lá, né? E a gente precisaria ser, não os melhores, não é questão de melhor ou pior, mas com excelência, né, tem um salmo que diz tangei com arte e júbilo, né? Então arte é aquela coisa que é bonita, né? Que todos se agradam, né? E júbilo é com alegria. E na casa do Senhor muitas vezes a gente vai cantar, vai tocar sem se aperfeiçoar e com tristeza. Então a gente está o contrário, a gente está em desobediência, em rebelião, né? E eu lembro assim, irmãos, que eu quando eu ia para aula de canto, eu lembro que eu pagava, eu achei uma professora de canto, né, em Curitiba, que
foi uma indicação e eu vi que foi a mão do Senhor ali, né? Ela não era a mais conhecida da cidade, mas ela era uma pessoa assim que foi estratégica até para eu escolher o que eu iria fazer na faculdade no momento, né? E eu lembro que eu pagava caro as aulas dela, né? Eu lembro que eu tive que convencer o meu pai, suei um pouquinho, né? Hoje seria pelo menos por aula, se fosse hoje, eu pagava R$200 a aula dela, 1 hora e meia de aula, né? Mas valia todo o dinheiro aquela aula, né? E como eu sabia que custava, eu me dedicava muito para aquilo. Eu saía com dor da aula de tanto que fazia exercício de respiração e tal. Porque eu queria aprender certo, eu queria aprender. Minha sede era de saber como fazer da melhor forma, né? E vencer os meus desafios, assim, vencer aquilo que eu tinha de dificuldade, né? E foi muito, muito bom, assim. E, enfim, né? Eu vejo que hoje, da mesma forma, né? Eu, mesmo assim, eu falo essas coisas, mas eu trago para minha vida, eu falo, não, eu tenho que voltar a treinar, voltar a fazer algumas coisas que a gente acaba deixando de fazer, né? Mas tudo que está na tua mão, tudo que está na nossa mão, a gente tem que fazer bem feito, né? Não dá para ficar ali fazendo de conta, né? Porque senão Deus não nos abençoa. Deus, ele abençoou José, porque tudo que ele fazia com excelência, né? Ele fazia com amor, ele fazia para o Senhor, né? Aí no fim ele foi muito abençoado, né? Então não pela bênção, mas eu vejo que assim, se a gente faz com amor aquilo, Deus recebe e a gente é preenchido, a gente fica edificado, né, com aquilo. E se a gente faz daquele jeito, a gente vai continuar daquele jeito, vai ficar até meio chateado, meio triste, não sabe por quê, mas talvez Deus não recebeu aquilo, né? Tem aquela palavra que diz que a gente deve, né, adorarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, né, o teu entendimento. Tem várias palavras que mudam toda a tua alma, que mudam um pouquinho, né? Mas você já imaginou, né, adorar o Senhor, servir, obedecer ao Senhor com todas as tuas forças? Quer dizer, até as tuas forças se acabarem. A gente não faz isso, né? A gente é negligente, a gente da cultura deixa eu fazer o mínimo necessário aqui para obter o máximo, mas não vai, com o Senhor não é assim, né? Claro que isso a gente não está falando aqui da força humana, da força natural, né? Mas tudo aquilo que Deus colocou na mão e deu condições e a gente pode fazer da melhor maneira, tem que ser assim, né? E a gente vai se alegrar também e o Espírito vai poder falar com os outros, a gente mostra a Deus com as coisas que a gente faz também, né? Isso também ministra Cristo para todos, né? Então... Nosso testemunho. Então, fica aqui a motivação para você que é levita ou está fazendo qualquer outra coisa na casa do Senhor e que Deus também quer que cada vez mais a gente possa nos aperfeiçoar. Se você é um evangelista, evangeliza mais pessoas, né? Agora nós temos o aplicativo, enfim, tudo que Deus coloca na nossa mão, que nós possamos cada vez mais deixar Deus fluir, se houver oportunidade de aprender mais, de Deus proporcionar todas essas coisas que agem em nós, né? Essa força, essa vontade, esse zelo de cada vez mais apresentar aquilo que é o melhor que Deus colocou e que está na nossa mão e que a gente pode fazer o melhor, né? Então eu agradeço aqui a tua presença de vir compartilhar conosco. Espero que vocês retornem, né, com a graça do Senhor, cheio de esperança, né, olhando para Barueri diferente agora, né, em nome de Jesus, que toda aquela cidade possa dobrar os seus joelhos ao Senhor Jesus, né? Então nós ficamos por aqui e esperamos a todos vocês no nosso próximo programa. Que Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.